Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Também aos nossos irmãos que nos acompanharão pelas redes sociais, que o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao nosso coração nesta manhã. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de vitória. E para viver uma vida de vitória, nós precisamos estar com a nossa vida firmada em Deus. Nós precisamos aprender a ouvir, a entender a voz de Deus. A entender a voz de Deus. Porque nós precisamos adquirir discernimento sobre quando Deus fala e quando o homem fala. Nós estamos numa onda de the king, the best of the power. O caso é sério. Amém? E esses dias, numa ministração, eu fui questionado sobre o dom de línguas. Irmãos, e eu comentava na ministração que o diabo é um anjo. E muita coisa que acontece em algumas reuniões não são línguas de Deus. Alguém vai falar, mas pastor, e eu vou contar uma experiência para vocês. Eu ainda era jovem, não era nem casado. E nós estávamos em uma reunião, faz tempo, hein? Faz tempo. Nós oramos, naquele tempo a gente orava muito. Nós oramos 1 hora. E depois de 1 hora o pessoal falou, vamos embora, acabou? Eu falei, não, não acabou. Tem alguma coisa errada em nosso meio. Eu não senti a presença de Deus. Se preocupe, irmãos. Se preocupe quando você orar e não sentir a presença de Deus. Eu falei, nós vamos dobrar o joelho de novo para Deus agir. Irmãos, e nós dobramos o joelho com uma finalidade. Deus tinha que se manifestar no nosso meio. E quando nós dobramos, nós ficamos 1 hora orando, e depois nós dobramos o joelho novamente com uma finalidade específica. E quando nós dobramos os nossos joelhos, uma das pessoas que estavam no nosso meio manifestou um demônio. Vejam bem, nós ficamos 1 hora orando. Teve línguas, teve um monte de coisa. Mas eu não senti a presença de Deus. E quando nós oramos com finalidade, em menos de 5 minutos o demônio se manifestou. A Bíblia diz que o diabo anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse como um leão, ele faz relação a Deus, a Jesus. Ele brama como mas ele não é um leão. Porque nós temos um leão que se chama Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá. Amém? Nós estamos iniciando uma série hoje. O descompromissado é tropeço. Caso sério, irmãos. Vamos ler aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 13, do versículo 18 ao 24. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, entre parênteses, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara,
Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão e bebeu, abordou-lhe o jumento para o profeta que fizera voltar. Este então se foi, porém um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, e nós vamos fazer um breve momento de oração. Meu Deus, nós lemos a Tua palavra. O culto está em curso, Senhor. Nós já adoramos, nós já glorificamos, já exaltamos o Teu nome, já sentimos a Tua presença. E precisamos, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, derramando da Tua unção, da Tua graça, da Tua bênção, da Tua virtude sobre nós, ó Pai, nesta manhã. Fala comigo, Senhor. E que este mesmo Espírito que irá falar comigo possa falar aos corações dos Teus servos, possa trazer inspiração na minha boca para falar e trazer inspiração no coração dos Teus servos para receberem a Tua palavra. Eu preciso, Senhor, da Tua palavra, eu preciso do Teu direcionamento, assim como a Tua igreja precisa, e eu te peço, fala comigo nesta manhã, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós vamos falar sobre profeta. E o que é ser profeta? Ser profeta, no Velho Testamento, era uma pessoa escolhida, ungida, consagrada, separada para uma obra específica. Existiam profetas, como Samuel, que ele era profeta, era juiz, era sacerdote. Mas o profeta, ele era separado para ser um canal entre Deus e o homem. Ele era a voz de Deus no meio de Israel. Então Deus, ele instituiu homens com esta finalidade de ser um intermediário entre Deus e os homens. Porém, irmãos, nós sabemos que nos tempos antigos, como nos tempos atuais, existem algumas coisas que ela inverte as situações, elas mudam as situações, porque o homem, ele é estimulado pela fama, ele é estimulado pelo dinheiro, pelo status. E quando o homem se sente estimulado por esses fatores, por estas causas, ele perde, ou ele esquece o compromisso que ele tem com Deus. Aqui neste capítulo, no início deste capítulo, Deus, o anjo do Senhor que falava no Antigo Testamento, que nós invariavelmente é Jesus falando. Normalmente o Senhor Jesus, ele se apresentava como o anjo do Senhor. E ele dizia para o profeta: vai lá na casa de Jeroboão, que era o rei, e profetiza. Por quê? Jeroboão, rei de Israel, povo de Deus, olha isso, irmãos, povo de Deus, tinha o seu rei colocando idolatria no altar, adorando a outros deuses e fazendo coisas abomináveis a Deus. E a Bíblia disse que o anjo falou: vai, faça o que tem que fazer. Amém? Isso serve para você? Faz o que Deus te mandou. Só que toda
o mandamento de Deus para a nossa vida, toda a palavra que Deus traz para a nossa vida, ele tem uma contrapartida. Quando Deus fala, vai, ele já te impõe algumas condições. E a condição que o Senhor deu àquele homem era esta: vai, consagra o altar, tira tudo que não me agrada, porém, não volte pelo mesmo caminho, nem coma, nem beba naquela cidade. Olha esta palavra, entenda esta palavra. Sabe por que Deus falou, que o anjo do Senhor falou isto para aquele profeta, igreja? Porque Deus, Ele conhece o teu futuro, o teu amanhã, o meu amanhã, ele já está escrito por Deus. O que há de ser para nós, para Deus já existiu. E o Senhor sabia que tinha pedra de tropeço no meio do caminho. Mas eu quero dizer aos amados irmãos, hoje, Deus está quebrando pedras de tropeço. Deus está hoje quebrando cadeias no âmbito financeiro, no âmbito espiritual e no âmbito emocional. O diabo tem lançado mão de armas, e com muita astúcia ele tem atuado no meio de lares, onde já o nome do Senhor perdeu a razão de ser. Então Deus ordena o profeta para ir até Jeroboão e consertar o altar, e diz para ele o seguinte: vai lá, faça o que tem que fazer, porém lá você não vai comer, lá você não vai beber, e lá você não vai parar, porque provavelmente se ele comesse ou bebesse, ele se contaminaria. Então, irmãos, há lugares que nós temos que entrar, nós temos que fazer a obra, nós temos que declarar a vontade de Deus, mas nós não podemos ser participantes do que acontece ali. Ah, mas no meu trabalho só tem coisa que não presta, mas você faz a diferença naquele lugar. Aleluia. Mas pastor, meu professor, ele fala sobre sexo abertamente, ele fala sobre coisas que hoje são comuns. Irmãos, para você não é comum, você é diferente. Seu lugar é no céu. Você está sendo preparado para ser um dia igual ao anjo do Senhor. Pastor, como assim? É você igual ao anjo? A Bíblia nos diz que no dia do arrebatamento, nós receberemos um corpo glorificado. Então há lugares, meu amado, você que é compromissado com Deus, você vai entrar, você vai deixar a bênção no ambiente, ainda que tudo esteja atrapalhado, você vai chegar e você vai ser a diferença naquele lugar. Irmãos, eu entro em lugares que, sinceramente, tem hora que dá vontade de chorar, de tanta tranqueira que a gente vê. Mas você tem que abraçar, você tem que beijar, você tem que declarar o melhor de Deus na vida daquelas pessoas, porque eu sou diferente, eu sou o profeta. Mas por que eu sou profeta? Não porque eu falo em línguas, não porque eu revelo o que vai acontecer daqui 10 anos ou 100 anos, mas porque eu falo da palavra de Deus. A verdadeira profecia está aqui, e dentro desta palavra, Deus usa você, usa mim, usa nós, para revelar a vida de pessoas muitas vezes. O profeta então, ele sai da sua terra, ele vai até Judá, ele profetiza, ele consagra o altar, mantendo
o compromisso com o anjo do Senhor, mantendo o compromisso que ele tinha com Deus, ele vai e faz tudo o que tinha que fazer. Aí alguém, o filho do profeta velho. Existe, irmãos, o velho profeta. E existe o profeta velho. Pastor Cláudio, qual a diferença de um para outro? Aleluia. Irmãos, o detalhe é o seguinte: eu posso ter 90 anos, mas se o Espírito de Deus está atuante em minha vida, aleluias, a minha idade não tem nada a ver com o agir de Deus. Eu posso ser um profeta, um velho profeta, mas ter uma vida nova na presença de Deus. Mas eu não posso ser um profeta velho, que está caducando, ou que perdeu a razão de viver, ou acha que conhece tudo, que sabe tudo, que é a bola da vez. Porque a bola da vez se chama Espírito Santo de Deus, que revela, que cura, que restaura e que edifica. O profeta novo, ele vai, realiza a obra que tinha que ser realizada. E quando realiza a obra, o filho do profeta velho, ele fala: ó pai, é o seguinte, tem um profeta na área aí. Irmãos, existem muitas situações assim, onde você chega como pastor, e começa a congregar, e o pastor fala: opa, espera aí, que agora a coisa ficou feia, vou perder o meu lugar, apareceu concorrência. Tem muito lugar que acontece isso, irmãos, mas é bom você envelhecer cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando você não envelhece cheio do Espírito Santo de Deus, você não ganha concorrência, você ganha aliados, você ganha força, você ganha robustez no corpo. Porque aquele que chega, ele chega para ajudar, ele chega para testemunhar, ele chega para orar, ele chega para cantar, ele chega para chorar, aleluia, porque a nossa visão, o nosso intuito é levar vidas para o céu. Aleluia. Mas o filho do profeta velho, ele chega: pai, tem gente nova na área. Tem gente nova na área. Como assim? É o seguinte, ele foi lá, já consagrou, já orou, fez o que fez. Irmãos, o profeta fala: então vai lá e chama ele. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque ele acostumou com o pecado. O profeta velho acostumou com o pecado. Ele perdeu a visão de Deus. Ele perdeu o compromisso com Deus. Nós vimos há pouco tempo atrás, nós estávamos vendo, eu e a pastora Marisa, um senhorzinho de 90 e poucos anos, que todos os dias ele dobrava o joelho do lado da cama e orava quase 1 hora. 90 e poucos anos. Eu não vou perguntar quantas vezes você fez isso essa semana, porque eu não quero deixar ninguém envergonhado e também não quero passar vergonha. Então, irmãos, isto é um velho compromissado com Deus. Mas o profeta velho, ele já estava acostumado com o pecado. Ele já era o homem de confiança. Deus levantava o profeta para aconselhar e para ser o porta-voz entre ele e o rei, porque o rei também era consagrado por Deus. Só que esse profeta velho, ele estava comprometido com o rei e toda a sua bagagem, todo o seu erro e tudo que o rei fazia de errado. Irmãos, nós vivemos no Brasil. Você é profeta de Deus nesta nação. E você tem que lutar contra.
coisas que têm acontecido hoje. Nós vemos o bebê reborn. E eles tomaram o lugar de crianças reais. Em Santa Catarina, o governador já mandou avisar que não vai atender pessoas que chegarem lá. As pessoas estão levando o bebê reborn para fazer consulta. Irmãos, olha onde chegou a humanidade, e por isso Deus, Ele levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para repreender essas coisas, essas malignidades. Nós vemos os transanimais. O que é, pastor, um transanimais? Os irmãos sabem o que é isso ou não? Alguém sabe isso? Os transanimais, homens e mulheres que se consideram, muitos se consideram cachorros. E outros animais, colocaram uma coleira. Ontem eu estava ouvindo, eles saem, o dono, entre aspas, sai com ele na coleira, ele para no farol, às vezes, ele vai cheirar o pé dos homens que estão parados ali, ele vai lamber o pé dos homens, porque ele é um transanimal. Irmãos, mas você é um profeta compromissado com Deus. Nós somos um profeta compromissados com Deus e não podemos aceitar. Nós temos que denunciar, nós temos que orar, nós temos que repreender, nós temos que ser profetas de Deus reais. Só que o profeta velho, ele já tinha acostumado com tudo isto. Para ele era normal oferecer culto aos deuses. Para ele era normal a orgia, para ele era normal a bebedice, para ele era tudo normal. Então ele manda que o seu filho vá e convide o profeta novo. Mas o profeta novo falou: olha, é o seguinte, quando eu sair para vir fazer a obra de Deus, o anjo do Senhor falou para mim: ó, não come, não beba e nem volte pelo mesmo caminho. E olha a atitude do profeta velho. Aqui fala que o descompromissado é tropeço. O profeta velho foi o tropeço na vida deste profeta novo. A Bíblia nos diz que ele chegou e falou: o seguinte, vem para minha casa. Não, eu não posso. Então eu digo para você, igreja do Senhor, nós precisamos ter convicção do que somos. Nós precisamos ter convicção do que temos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 86, eu e o presbítero Ademir do Brasil para Cristo, nós fomos fazer um trabalho missionário em Curitiba. E Deus abençoou de uma maneira extraordinária. Nós pegamos uma igreja que dava duas dessa aqui com 30 membros. Em um ano, essa igreja estava com 300 membros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Era o pastor Valdir? Era o presbítero Ademir? Não. Era o mover de Deus. E nessas viagens, muitas histórias aconteceram. E nos disse o pastor de lá, que uma certa profetisa chegou e começou a profetizar maravilhas. Dentre as profecias e revelações, ela estava no púlpito. E ela olhou para uma mulher e falou: você com a criança no colo, Deus está curando esta criança. A mulher olhou, assustada. Eu? Sim, Deus está curando essa criança.
Como? Deus está curando esta criança. A mulher então se levanta, pega um casaco grande que ela estava no colo e levanta para mostrar. Não havia criança. Não havia criança. Profeta velho. Profeta velho. E ela começou a profetizar. Tinha um casalzinho que estava noivo, prestes a casar. E ela chega para este casal, chega para o homem e diz o seguinte: Deus não se agrada da união de vocês. Irmãos, estavam com os móveis todos comprados. Casalzinho feliz, humilde. E com muito lamento, com muito choro, acabou o futuro do casal. Passado um mês, descobriu-se que ela estava interessada no rapaz. Coisas do profeta velho misturado com o diabo. O profeta velho é pedra de tropeço. Mas, pastor, o que é o profeta novo? É um menino de 20 anos, de 17 anos? Não é o Miguel, com certeza. Não é. Mas o profeta novo é aquele que renova suas forças todos os dias. O profeta novo, aleluia, Jesus, era Daniel, que todos os dias orava 3 horas, 3 vezes ao dia. O profeta novo é aquele que não aceita viver uma vida de derrotas, e nem tampouco ver a vida derrotada dos outros. Aleluia, Jesus. Então ele chama o profeta novo, ele diz: é o seguinte, olha, irmãos, o cuidado que nós temos que ter. Ser profeta é ter convicção que é Deus falando. Quantas profecias eu ouvi, e quantas profecias caíram por terra. Nós tínhamos no Brasil para Cristo uma jovem que chegou entregando profecia para todo mundo. E na época eu falei: Durval, vem cá, está vendo essa menina aí? Ele falou: sim, é uma bênção, né? Ó, 3 meses, tá? 3 meses o quê? Daqui 3 meses você vai ver se ela é uma bênção. Passou 2 meses, ela estava andando com uma sainha que batia no pescoço. Toda borrada, andando como uma meretriz. Até então ela estava entregando profecia e revelação para todo mundo. Mas o profeta, ele tem visão. O profeta tem direcionamento. O profeta, se preciso for, ele entrega a cabeça, mas não desiste de Deus, do compromisso com Deus. Daniel sabia que ele ia para a cova dos leões, mas ele sabia que lá na frente Jesus disse: eu estarei com você todos os dias. Ele sabia disso. Ele ia entrar na cova dos leões, mas junto com Daniel entraria uma legião de anjos, um para cada leão. Um para cada leão. Enquanto ele dormia, os anjos brincavam com os leões. Enquanto você dorme, eu profetizo na tua vida, Deus está entrando com restauração, com edificação, com cura, com libertação, porque Ele é Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos diz que aquele profeta, ele disse: espera aí, eu também sou profeta. Aí é que está o perigo, irmãos. E o anjo do Senhor que falou com você, também falou comigo. Você pode comer, você pode beber e pode voltar pelo mesmo caminho. E é por isso que eu digo, nós precisamos ter discernimento do que é de Deus e do que não é. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que ele voltou pelo caminho que não era para ele voltar. Ele comeu com o profeta, ele bebeu com o profeta. A minha Bíblia diz que de uma fonte,
ela não pode sair água limpa e água suja. Mas Deus usa quem Ele quer, como quer e quando quer. Amém? Ele foi usado pelo diabo, por interesse próprio. Certamente ele tomava vantagem nas falcatruas do rei. Ele era o conselheiro, ele era o homem, ele era o cara. Ele era o cara. Tudo que o rei ia falar é o seguinte: eu vou fazer isso, e vai lá na sinagoga lá e joga uma ideia no pessoal, e está tudo limpo, está belezeira. Então ele tinha um pacto com um homem. E você? Seu pacto é com quem? Teu compromisso é com quem? Ah, pastor, mas eu vou levar uma vantagem. No Velho Testamento, irmãos, a turma fala, mas o Novo Testamento, o tempo da graça é fichinha, é maravilha. O Novo Testamento é pior do que o Velho, irmãos. Como assim, pastor? O Novo Testamento, o tempo da graça é mais difícil do que o Velho Testamento? É claro que é. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Pecou? Morreu. Morria fisicamente. Mas no tempo da graça nós vamos morrendo espiritualmente. E muitas vezes nós não percebemos que estamos morrendo. Nós orávamos 3 horas. Hoje a gente ora 3 minutos. Nós íamos para as vigílias. Hoje nós fazemos a nossa vigília em casa de shortinho, muitas vezes até pelado. Tomando um chazinho, olhando para a TV. Acompanhamos a vigília pela TV. É pecado? Não é. Mas e a entrega? E o compromisso? Então no Velho Testamento, pecou, morreu. Mas no Novo Testamento nós vamos morrendo espiritualmente até o dia em que nós seremos lançados no inferno. O profeta velho, então, ele fala o seguinte: assim como você é profeta, eu também sou. E tem um detalhe: eu tenho 70 anos de profeta, você tem só 10. Naturalmente, ele deixou a entender isto. E a Bíblia nos diz que ele comeu, bebeu. E depois ele comer e beber. Agora sim o anjo do Senhor usa o profeta velho. Uma boca sendo usada para destruir e para construir. Ou para destruir 2 vezes. Ele diz: está vendo? O que foi que Deus te falou lá quando você saiu da sua terra? Que não era para você beber, nem comer e nem voltar pelo mesmo caminho? Pois você pecou. Irmãos, a mesma pessoa que te joga para cima, te joga para baixo depois, porque ele tem o testemunho errado teu, meu, nosso. Então nós precisamos adquirir entendimento, sabedoria e conhecimento para compreender e para discernir quando Deus está falando. E como Deus está falando, não seja levado pelo vento, mas seja levado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ele sai, nos versículos, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, Deus te mandou, antes voltaste. Olha só, o mandamento era: vá, não coma, não beba, e não volte pelo mesmo caminho. Aquele profeta velho que foi usado para desviar o compromisso, o conceito do profeta novo, agora ele fala: antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Agora ele é profeta. Quantas pessoas você conhece que profetiza maldição na vida de alguém e depois profetiza bênção?
Aí eu te pergunto, quem você vai ouvir? Quem você vai? E para nós entendermos isto, igreja, nós precisamos de uma coisa: ter um compromisso com Deus. O compromisso com Deus, ele gera comunhão. E a comunhão gera vitória. E a vitória gera bênçãos em cada área da nossa vida. A Bíblia nos diz que aquele homem ouviu a profecia. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu, preparou o jumento. Na verdade, ele se tornou um jumento, né? Para o profeta que fizera voltar. Este então se foi. Porém, ele encontrou um leão. E o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. Irmãos, veja como Deus é. Leão não tem prazer em matar homem, não. Mas ele mata animal para comer. E como o homem descompromissado, ou vacilão, vamos usar esse termo, ele tinha um compromisso com Deus, mas ele tirou os olhos do céu. E quantas vezes nós ouvimos algumas palavras, alguns conselhos? Pode fazer, não vai pegar nada. Deus perdoa. É claro que Deus perdoa, mas o diabo não. Pastor, como assim? O diabo não perdoa? Não, não perdoa. Amanhã ele vai te envergonhar. Amanhã ele vai usar alguém para falar: lembra do que você fez ontem? Lembra daquela palavra suja que você falou ontem? Lembra? Irmãos, o leão apareceu no caminho. Ele matou o profeta novo. Então, o profeta velho, ele é tropeço na vida dos outros. Ele fez com que aquele homem, embora íntegro, mas desviou o seu olhar por algum momento. Ele fez com que este homem perdesse a vida por causa dos seus interesses. Amanhã vai se levantar alguém na tua vida e vai dizer: olha, eu tenho uma proposta, nota 10 para você. Daqui um mês, você vai estar em um outro patamar. Sua vida vai mudar. Sua vida vai ser outra. Vai ser mesmo. Sua vida sua vida financeira pode ir lá para o teto. Mas a sua vida espiritual vai para a sepultura. Profetas velhos na vida de profetas novos, que não têm visão, que não têm direcionamento, que não conhecem a voz de Deus. Pastor, mas espera aí. Profeta novo e profeta velho. Nós temos o profeta Eli, que era um profeta velho. E nós temos o sacerdote, profeta, juiz, Samuel, um profetinha novo. Ele não entendia a voz de Deus, não por falta, não por negligência, não por não desejar entender, mas porque ele era uma criança. E Deus, por 3 vezes, fala com Samuel, ele não entende e vai atrás do profeta Eli. E o Eli fala: é o seguinte, na próxima vez fala: eis-me aqui, faça o que queres, estou à tua disposição. Este profeta velho, igreja, Deus, tempos atrás, usou o próprio Samuel para falar com ele. Olha, profeta Eli, Deus mandou te falar que Ele não está se agradando do seu modo de viver e que Ele vai ceifar a vida dos seus filhos. Irmãos, mas o profeta velho, que perdeu a visão de Deus,
ele foi pedra de tropeço na vida dos filhos. Alguém vai dizer, peraí, pastor, o errado não foi o Eli, o errado foi os filhos. Não, o errado não foi os filhos, o errado foi o Eli, porque ele encobertou todos os erros dos seus filhos. Ele foi uma pedra de tropeço na vida dos filhos. Mas hoje, Deus quer abrir a minha visão. Deus quer abrir a tua visão e dar sabedoria e entendimento para ouvir e entender a voz de Deus. Para andarmos, aleluias, de acordo com a sua vontade e não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Quantos homens querem, quantas mulheres querem ser uma bênção, mas tem um marido que é uma pedra de tropeço, embora estejam na igreja. Nos diz uma história de uma mulher, que num culto de adoração, num culto de oração, de intercessão, ela chega com 2 malas cheinhas. O pastor olha para ela e fala, irmã, tudo bem? Você vai viajar? Não, irmão. Pastor, é o seguinte, eu vou morar na igreja. Como assim? Eu vou morar na igreja. Meu marido em casa bate nos filhos, me xinga, me violenta, faz tudo que é coisa errada. E chega aqui na igreja, ele é uma bênção, então eu vou morar aqui. Discernimento, igreja. Precisamos buscar discernimento sobre o que Deus quer fazer na nossa vida, sobre os profetas que têm andado por aí entregando coisas que nós queremos ouvir. Muitas vezes a vontade de Deus não é a que nós queremos. Quem aqui não gostaria de estar passeando na beira da praia, pegar uma BMW, sair aí passeando? Todo mundo gostaria disso. E pode acontecer, logicamente, mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não seja um profeta velho, mas seja um velho profeta cheio do Espírito Santo de Deus, onde a unção de Deus se renova na tua vida a cada amanhecer. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, que é digno de glória, é digno de louvor, é digno de exaltação, porque Ele é Deus que dá discernimento, dá sabedoria, dá entendimento e dá graça a todos que o buscam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.